Não mora em uma república, nem divida apartamento com ninguém. Apareceu uma influenciadora, eu acho que ela, assim, uma moça bem novinha ali, que ainda tá na faculdade, tudo, e adquirindo sua independência, conquistando sua independência. Ela acabou dividindo apartamento com uma colega, e isso numa república que você dividia apartamentos, e deu um problema. E ela vai explicar pra gente qual foi esse problema. Foi um pote de sorvete que a menina pediu pra experimentar, pra comer um pouco, e acabou comendo tudo. A influenciadora adotou gatos, e a menina deixava a janela aberta, e os gatos quase saltando pra fora. Então ela vai contar ali alguns problemas de convivência que teve, só que assim, nos comentários o pessoal achou pouco e achou que na verdade ela que estava mais cismada. Os comentários se dividem, mas muita gente achando que ela que é difícil de conviver. Vamos ver, vamos assistir o vídeo, vamos ver se realmente é isso, vamos entender, afinal, qual é a dificuldade de morar com alguém, morar com um amigo, morar com um colega, ou até um colega de quarto que você não conhece tão bem. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, gente. Instagram, TikTok, eu tô postando os cortes aqui do canal. Vou postar para vocês o nascimento do Caleb, que o médico disse que de terça-feira não passava. E passou. Me mandaram de volta para casa e disseram que de domingo não passa, mas eu já tô até assim, sabe? Eu já tô deixando a vida me levar, gente. E lá eu vou postar o nascimento do meu filho, como é que vai ser, que agora a gente tá nas retas finais mesmo. Então não esqueçam de me seguir no Instagram principalmente, tá, gente? E nas redes sociais, no geral, tem os cortes daqui do canal. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, essa daqui então é porravena.tatu. Quem quiser seguir ela, esse é o arroba dela. Quem quiser ir lá dar uma força, acompanhar também a história de perto. Então bora lá ver o que aconteceu com ela. Não moro em república. Não divido apartamento com ninguém. Até alguns dias atrás, eu estava morando com mais duas meninas. Agora, esse daqui é o meu apartamento, sozinha apenas. Porque eu preferi pagar um aluguel sozinha do que conviver com essas duas demônios. E agora que eu finalmente saí, eu posso fazer um vídeo falando de tudo que elas já fizeram comigo. Gente, pra começar, quando eu entrei nesse apartamento, realmente essa menina, tipo assim, ela parecia ser muito gente boa. Tipo assim, nossa, uma princesa legal, muito amiga, nossa, vai virar minha melhor amiga. Só que aí, com o tempo, ela foi começando a fazer outras coisas. Tipo assim, eu tenho dois gatos, o Akira e o Tequila. E eles viviam comigo nesse apartamento. Por quê? Porque eu perguntei antes de adotar eles, inclusive, perguntei se tudo bem eu ter gatos, se elas aceitavam gatos, estava tudo bem por elas. Elas falaram que sim, que elas gostavam e que tudo bem ter gato. E o meu quarto, pra vocês terem uma contextualização, ele não tinha nem janela, tá? Ele não tinha nem janela. Meu quarto era literalmente um muquifo fechado, sem janela, que você abria a porta e tinha uma janela na sala. E essa janela era a única que os meus gatos também tinham acesso, pra conseguir ver a rua, pra conseguir fazer coisas de gato, né? Porque eles adoravam ficar na janela. Marca esse ponto. Aí beleza, né? Tinha um móvelzinho que o Tequila ficava, que ele adorava ficar na janela, porque ele era mais alto. Ele ficava tipo aqui na janela, e ele ficava aqui em cima da janela, vendo a janela. E ele amava aquilo. E teve um dia que essa menina, ela sabia que ele gostava muito dessa janela, e simplesmente ela começou a mudar esses móveis. Ela deixava todos os móveis longe da janela, simplesmente para meus gatos não subirem e não verem a janela, tá? Começou aí. Mas aí tudo bem. Eu falei, não, às vezes ela só mudou porque ela queria mudar, ela não sabia e tal. Beleza, guarda esse ponto, a gente vai voltar nele. Aí beleza, até então a gente era muito amiga. E aí teve um dia que eu cheguei com um pote de sorvete em casa e eu fui guardar esse sorvete. E aí, como a gente era muito amiga, eu falei, amiga, eu trouxe sorvete, não sei o que, pá, beleza. Aí um dia ela veio no meu quarto e perguntou, olha, posso pegar um pouco de sorvete? Eu falei, claro, pode sim, fica à vontade, né? Porque ela me pediu, tá? E aí, beleza, ela pegou o meu sorvete. E aí, tudo bem, pegou o meu sorvete. Eu achei que ela tinha pegado uma vez o meu sorvete. E eu tava economizando esse sorvete, gente, porque eu não tenho o pataco. E esse sorvete que a gente tinha me dado era meu namorado, pra vocês terem ideia. E um dia eu fui lá pegar meu sorvete, né, pra comer com bolo, porque eu tinha ganhado um bolo de aniversário. Aí eu fui comer o sorvete, cadê o sorvete? Cadê o sorvete? Galera, o sorvete tava assim, tipo assim, dava pra ver o pote inteiro e tinha isso aqui, ó, de sorvete no fundo do pote. A menina tinha simplesmente engolido o meu sorvete enfiado no cu dela. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Não é possível. E outras vezes, tipo assim, não foi só essa vez que eu vi o pote de sorvete que ele tava acabando. Teve outra vez também que eu fui pegar sorvete, tipo assim, e já não tinha quase nada. Mas eu falei, não, tudo bem, vou relevar. Aí eu fui pegar sorvete de novo, outro dia de outra semana. E o pote tinha simplesmente acabado. E aí, beleza, eu peguei e fui mandar mensagem pra ela, né? Falei, ó, fulana, cadê meu sorvete?
Falei assim, olha, você comeu sorvete? Aí ela falou, ai, desculpa, eu comi sim hoje, ontem de tarde, mas por quê? Aí eu falei, é porque não tem sorvete. Aí, enfim, falei pra menina, não, é porque não tem sorvete, né? Tipo, eu que tava economizando pra comer o sorvete, eu queria comer meu sorvete e não existe sorvete. Era só você ter me pedido que eu ia ter deixado, mas não precisava de você pegar o meu sorvete. E a menina falou, não, eu comi só 2 vezes no máximo. As 2 vezes que ela comeu, com certeza, ela pegou meio pote de um, meio pote de outro. Mas beleza, a gente brigou por conta desse pote de sorvete e depois dela ter feito isso, eu tava no quarto com a porta fechada. E aí essa querida, ela foi, porque todo final de semana ela ia pra casa dos pais dela. E o pai dela veio ajudar ela a pegar uns negócios. Quando ela tava saindo da porta, eu ouvi ela falando assim com o pai dela, não, a Letícia é aquela chata por conta de pote de sorvete. Aí quer dizer, você pega a minha comida e eu sou chata por falar que você tá pegando a minha comida. Aí beleza, né? Mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu vi o que você falou, tá bom? Eu ouvi. E ela desconversou, falou que não era de mim que ela tava falando, que ela tava falando da menina do trabalho dela, que não sei o que, sendo que ela falou literalmente várias vezes que eu era uma chata por conta de pote de sorvete e o meu nome incluído. Enfim, né, galera? Aí beleza, começou esse negócio. Tudo começou por conta do pote de sorvete. Por quê? Porque ela era uma folgada e pegou meu pote de sorvete. Aí beleza, teve um dia que eu cheguei em casa e os móveis estavam todos trocados novamente. Aí eu olhei e falei, não é possível. Sendo que na semana passada, nem semana passada, tipo uns dias atrás desse dia, eu tinha falado pra ela que os meus gatos estavam com problema de saúde porque os móveis não estavam no lugar que eles gostam. Porque, não sei se vocês sabem, mas gato é um bicho muito sentimental. E se você troca as coisas de lugar, eles ficam loucos. E aí meu gato tava com um problema de urina por conta dessa merda. E aí eu falei, olha, meus gatos estão com esse problema, eu vou precisar de mudar os móveis. Os móveis estavam no lugar e no outro dia, mesmo ela sabendo do problema dos meus gatos, ela trocou tudo de novo. E aí eu cheguei em casa, eu vi aquilo. Eu falei, não é possível. Enfim, eu troquei de novo. Mas aí, na verdade, eu mandei mensagem pra ela, falando assim, olha, eu posso trocar de lugar os móveis de novo? Porque realmente o Tequila tá gritando, querendo ver a janela. Porque o Tequila literalmente tava olhando pra janela, fazendo... Entendeu? Aí ela falou, é que eu não sabia, não sei o que. Sendo que eu tinha falado, tipo assim, umas 2 vezes pra ela já que os gatos tinham esse tipo de problema. Mas aí, beleza, gente. Eu sou CLT. Eu tô trabalhando de meio período, sou tatuadora, eu me fodo, tenho 2 trabalhos e faço mais o que der, entendeu? Se precisar de fazer freelance, se precisar de fazer qualquer coisa, rodar a bolsinha na rua, eu não tenho dinheiro, entendeu? Eu não tenho dinheiro suficiente. Esse apartamento que eu tô morando é super barato, entendeu? Então, assim, eu não tenho dinheiro. E essa janela lá do meu apartamento, ela ficava fechada para os meus gatos não pularem, porque a gente morava no 3º andar. No 2º, mais ou menos, né? Mas se você contar, são 3, basicamente. A gente morava no 3º andar. Se meus gatos caíssem de lá, principalmente filhotes, eles morriam. Ou quebravam a perna e eu ia ter que pagar uma cirurgia de não sei quantos mil. Então eu deixava a janela fechada, né? Para os meus gatos não pularem de lá. Eu não tinha janela, elas tinham janela no quarto, tinha inclusive varanda, tá? Aí beleza, eu deixava a janela fechada e sempre pedia pra deixarem a janela fechada, porque os meus gatos gostavam de ficar ali, meus gatos ficavam ali. E se qualquer coisa eles iam, pular da janela. E eu não tinha dinheiro pra comprar uma tela, gente, eu não tinha como telar a janela do apartamento. Infelizmente eu não tinha. Eu sei que é uma coisa que é uma responsabilidade que a gente tem que ter, mas eu não tinha. Então eu pedia que deixassem a janela fechada até eu ter como pagar uma tela. E vários dias eu chegava, a minha janela tava escancarada. Teve um dia que eu cheguei e tinha um monte de gente bêbada na minha casa e a minha janela estava abertaça. Adivinha o que aconteceu? Meu gato tava ali, ele foi e ele quase caiu. Eu peguei ele no ar, literalmente. Eu peguei ele no ar, porque senão ele teria caído lá embaixo, talvez morrido, ou teria que passar por uma cirurgia. Nesse momento mandei mensagem pra elas, falei um monte, mas enfim, gente, isso aí era rotina. Todo dia eu deixava a janela aberta pro meu gato cair lá embaixo, tá? Todo dia. E falavam, mas é porque vai ficar mofado, vai ficar com cheiro de mofo, que não sei. Eu falei, cheiro de mofo aonde, meu amor? Pelo amor de Deus. Enfim, essa menina, ela irritava, implicava comigo, com tudo. Aí, beleza, antes, quando a gente era amiguinha, antes dela comer e devorar meu pote de sorvete, a gente lavava a louça uma da outra. Eu lavava muito mais dela. E outra. Essa menina não sabia lavar louça. Ela não sabia lavar louça. As louças que ela lavava... Peraí que eu vou mostrar pra você. Essa aqui é uma louça que ela deixou minha no armário, falando que tava lavada. Tá, meus amores? Isso aqui não é mancha. Isso é sujeira. Tá bom?
ela não sabia lavar louça. Todas as louças que ela lavava ficavam sujas, extremamente sujas. Tinha coisa de comida, coisa de bebida, tudo. Ela não sabia lavar louça, entendeu? E eu lavava todas as louças dela, lavava as minhas, lavava tudo. E aí depois a querida foi falar que eu não lavava as dela, que ela lavava mais as minhas, sendo que ela não lavava porra nenhuma. E aí teve uma hora que elas começaram a parar de lavar minhas louças. E eu falei, eu não sou trouxa, não vou ficar lavando a sua louça se você não tá lavando a minha, né, meu amor? Para de lavar a louça dela, né? Aí começou, que você não faz nada, que você não faz nada no apartamento, que você não faz porra nenhuma, que não sei o que. Gente, desculpa, mas se você começa a implicar comigo, começa a implicar inclusive com meus gatos, eu não vou fazer nada mesmo, tá, meu amor? Um beijo. Não vou fazer nada mesmo. Sabe por que eu não vou fazer nada mesmo? Porque você é um porre, você é uma chata do caralho. Assim, começou a implicar comigo, tudo bem até, mas aí começou a implicar com meus gatos, mexeu com a saúde dos meus gatos, mexeu com tudo dos meus gatos, entendeu? Teve um dia que eu cheguei em casa e meus gatos estavam com um produto de limpeza no pelo, tá? E aí ela acha mesmo que eu vou fazer as coisas pra ela. Ai, tadinha. Enfim, gente, tenho muito mais coisa pra falar. Mas, ainda bem que agora eu não moro mais na casa dessa imprestável. E quando eu saí, meus amores, a querida ainda queria me cobrar mais, tá? Ainda queria me cobrar mais. Gente, do dia 6, que quando eu paguei o meu aluguel, do aluguel dela, no caso, né, que é metade do aluguel, até o dia 21, dão 15 dias, vocês concordam comigo? Meio mês. E eu falei, eu vou pagar meio mês, porque eu vou ficar meio mês. Eu saí sexta-feira, não saí nem sábado, saí sexta. E essa querida, ela começou a me xingar, falando que eu ia ter que pagar mais. Tipo, porque no dia que eu ia sair, tecnicamente, que eu não saí porque meu outro apartamento deu errado, lá que era meio mês. Depois dos dias mais que eu fiquei, que foram mais 5 dias, que eu deveria pagar mais. E que ela ia fazer a conta. Eu falei, não, meu amor, não vou pagar não. Eu fiquei 15 dias, eu vou pagar 15 dias. E ela ainda queria me cobrar uma taxa de limpeza de R$100. Tá? Porque ela falou que ia vir uma diarista e que eu ia ter que pagar. Eu falei, ah, meu amor, um beijo. Mandei áudio pra ela falando assim, não vou pagar. Você que vai tomar no meio do seu cu. O vídeo vai acabar. É isso. Se vocês quiserem parte 2, me fala aí. Tá, então é muita informação, o vídeo é longo, gente, olha. Vamos começar daqui. Teve assuntos que ela deu mais ênfase e assuntos que ela deu menos ênfase. E detalhe, os assuntos que ela deu menos ênfase é os assuntos que ela estava certa. E o assunto que ela deu mais ênfase, os problemas que ela problematizou mais é aqueles que eu, Nicole, julgo que ela não estava tão certa ou até errada. Por exemplo, vamos começar aqui. Ela falou muito do gato. O gato. Estão mexendo com os meus gatos, colocando a saúde dos meus gatos em risco. Mudou os móveis de lugar, o gato tá triste. Ah, deixou a janela aberta, o gato vai se jogar. Cara, essas meninas aí se arrependeram de ter deixado ela adotar o gato. Seu colega de apartamento olha pra você e diz, posso adotar um gato? Aí você pensa, pô, eu já tive bichinho de estimação. É muito bom, pode sim, fulano. Mas você nunca imagina que o gato vai ser adotado e agora você tem que manter janelas fechadas. A janela, no caso da sala, dane-se se a casa vai mofar, ficar fedendo. Dane-se, tem que manter fechado, senão o gato se joga. Aí você diz, mas fulana, tu adotou esse gato. Agora investe numa rede. Investe numa... Cadê? Aqui, ó. Investe numa redinha de segurança. Ah, eu não tenho dinheiro. Você adotou o gato sem ter dinheiro para manter o gato, fulana? E agora nós temos que mudar nossa vida em prol do gato? Eu concordei com a adoção do gato, mas eu não esperava que eu ia ter que manter a janela de uma sala, de uma casa fechada. E dane-se se vai feder. Então o quarto dela já não tem janela, agora a janela da sala fechada, o bagulho vai ficar insalubre. Só tem janelinha no quarto das meninas. Então a parte do gato, gente, as meninas erraram em aceitar e se arrependeram de ter aceitado. Porque a vida delas teve que mudar. Não pode mudar os móveis de lugar, porque senão o gato fica deprimido. Porque aí não consegue ficar pertinho da janela. Aí as meninas assim, peraí, nenhum móvel pode ser alterado por conta do gato? Eu não sabia que eu estava concordando com isso. Então eu achei que a parte do gato foi complicada e foi a parte que ela mais deu ênfase. Então é muito complicado isso, porque não foi um bichinho de estimação que só ela tinha contato. Todo mundo tinha que manter janelas fechadas, não alterar móveis, tudo em prol do gato que foi adotado, entendeu? Aí vamos pra parte do sorvete. Sorvete, gente, aí eu tô do lado dela. Quando a gente já falou sobre isso aqui. Você chega numa pessoa e pede um pedaço de um bolo. Me dá um pedaço? Pode pegar um pedaço. Você come o bolo inteiro? Você não acha um exagero, uma falta de sensibilidade de convivência? Posso pegar um pedaço do seu chocolate? Pode, fulano. Aí você vai lá e come todo o chocolate. Tato. Isso é tato, gente, de convivência. A comida não é sua, você pediu um pedaço, você pediu um pouco para experimentar, para matar uma vontade. Você me come a comida inteira?
Você vai começar a ter problema de convivência, seja com um colega de apartamento, seja com um amigo que vai na sua casa ou você vai na casa de um amigo. Em algum momento isso vai bater a porta, que as pessoas vão ficar assim para você, mas você pediu um pedaço, você comeu o bolo inteiro. Vocês estão entendendo? Então, a gente falou já sobre isso. Então, levando a história dela puramente como verdadeira, sem exageros, se a colega pediu um pouco de sorvete e comeu o sorvete inteiro, a colega não tem muito tato. Só que eu achei que ela deu muita ênfase nisso de uma forma muito comeu meu sorvete, comeu meu sorvete, comeu meu sorvete, ela comeu meu sorvete. Tipo assim, você deu tanta ênfase que tornou a atitude da outra pequena e a sua reação tá muito grande. Parece que aconteceu com ela só uma vez e ela já fez um escarcéu com isso. E aí passa a imagem, gente, de que ela não tem muita vivência ali, muito preparo para lidar. Parece que aconteceu só uma vez. E ela já surtou por conta do sorvete. Agora, se tivesse acontecendo com frequência, isso começa a incomodar. Aí você fala assim, Nicole, vai brigar por causa de comida? Que miséria. Gente, quando você mora em apartamento e divide apartamento, a coisa é tão feia que normalmente são duas pessoas que querem dividir um aluguel. Ou seja, elas precisam economizar. Porque senão você alugava sozinho, igual ela fez. Se você está com dinheiro. Então, se alguma delas começa a sofrer prejuízo em relação à comida, elas vão brigar por comida. Pô, eu comprei tal coisa, você comeu. Eu comprei tal coisa, você comeu. Você não contribui com nada. Eu estou tendo prejuízo, eu estou gastando muito com comida e você comendo e não dando nada em troca. As pessoas brigam, gente. Até tem local que divide a geladeira. Divide tanto que divide arroz, feijão, carne. Divide tudo. Por quê? Porque começou um comer mais do que o outro, só que esse outro estava pagando. Aí ele começou a sentir. Dá problema até em casamento. Como é que não vai dar problema com um colega de apartamento? Então, as pessoas brigam por comida sim. Só que eu achei que ela deu muita ênfase no sorvete, sendo que parece que só aconteceu uma vez. Tipo, já virou uma briga. A ponto da menina comentar com o pai. A fulana é chata por causa do sorvete, viu? Porque parece que foi muito longe, sabe? Você foi muito longe com isso. Mas o que vocês acharam? Agora, por último, ela falou da louça, sobre limpeza. Ela deu pouquíssima ênfase. E isso aí, gente, ela poderia até estar certa. Que é muito preocupante dividir apartamento e a pessoa não limpa o apartamento corretamente. Você limpa, a pessoa limpa meia boca, ou seja, tá sempre você limpando. Aí você limpando, aí quando você vai ver, você tá sobrecarregado. E a pessoa pega uma louça para lavar e a louça sai suja. Aí dá um problema de convivência que começa a se estressar muito. Aí já comeram o seu sorvete, ainda limpar a louça errada, e você começa a se estressar. Então ela poderia, se for tudo do jeito que ela está contando, a parte da louça, da briga mesmo. Só que ela falou pouquíssimo sobre a louça. Ela, não lava a louça direito. Aí ela voltou pro gato. E é isso. Agora ela fez certo, foi morar sozinha. Morar com você também não parece ser um mar de flores. 26 mil deram like nesse comentário. Chegou a pessoa que rouba sorvete. Imagina morar com alguém e a pessoa pegar uma coisa sua. Amiga, seus gatos são importantes só pra você. Nossa, mana, que falta de empatia. E outra, só porque o pet não é seu, você não tem que ter respeito? Quer dizer, então, que eu posso maltratar um gato só porque ele não é meu? Sem lógica, mas ninguém falou de maus tratos. A gente está falando aqui de abrir uma janela. Não pode mais abrir uma janela porque o gato... Não pode trocar um móvel porque o gato fica triste. A gente não está falando de maus tratos, de pegar um gato, judiar, bater, nada disso. Você tá certa. Amiga, concordo super com você, mas adotar um gato só piorou mais a situação. Até porque você não tem dinheiro. Por que inventou de adotar um gato? Não tinha dinheiro nem pra tela. E propôs 2 gatos. Gente. Aí ela mesma respondeu. Eles tendo a melhor ração, areia e brinquedos. Aí, eu não duvido que ela trata os gatos muito bem. Eu não duvido. Mas a redinha ia evitar muita briga. E não ter dinheiro para redinha foi um problema. Amiga, você ficou falando 10 minutos por causa de um sorvete. Você quer que eu pague outro sorvete para você? Amiga, você tava guardando o sorvete por semanas na geladeira? Mulher, tá dura, dorme, sinceramente. Desculpa uma curiosidade, o sorvete tinha que durar quantos meses? O pessoal tá achando que ela tava guardando muito esse sorvete. Amiga, o gato é seu, não dela. Ela não tem nenhuma obrigação de cuidar do seu gato. Aí o pessoal respondeu. Ela então pediu para não deixar a janela aberta, para o gato não cair e morrer. Poxa, mas aí as pessoas têm que viver com a janela fechada em um apartamento que tem mais de uma pessoa morando porque uma quer? Infelizmente não rola assim não.
não deve nem ter adotado o gato. Você é chatinha e tudo bem. Gosta de tudo do seu jeitinho e tudo bem. Fique só. Essa pessoa aqui. Eu não sei se é fã ou se é hater. Eu acho que é hater. Ela falou com carinho, mas na verdade ela tá ofendendo. Ai, que droga. Eu sei de uma coisa. Eu conheci gente que foi dividir apartamento com um colega. E a coisa foi muito mais feia do que isso aqui. Mas assim, muito ruim mesmo. Eu tô falando de coisa séria, sabe? De briga feia, de cara. Sem contar que no próprio TikTok já teve histórias há pouco tempo de influenciadora grande que foi morar uma com a outra e uma delas não limpava a casa, mas num nível de abandono que a casa enchia de verme na louça. Abandonava a carne e deixava só para uma limpar. Se não limpasse, criava verme. Aí uma hora, uma das influenciadoras que limpava a casa cansou e expôs toda a situação. Expôs, fezes de gato por toda a casa, comida podre. Se eu não limpar, é esse nível que chega. Aí, gente, deu o que falar, virou maior escândalo. Então, isso aí são casos bem piorados. E sempre é uma coisa, dividir apartamento com colega ou até com desconhecido. Você vai passar ali uns perrengues, tem que todo mundo estar muito alinhado, sabe? E assim, é lutar, estudar, trabalhar para ter o seu apartamento, para alugar seu apartamento, ter o seu cantinho e não ficar dependente do bom senso e da boa convivência de outras pessoas. Porque, gente, as pessoas sofrem quando vão dividir apartamento. Algumas dão certo, mas é complicado. Agora, me conta se vocês já viram isso de perto, já passaram por uma situação assim de dividir a casa, dividir apartamento, chamar alguém para morar com você e começar a se arrepender. E me conta o que vocês acharam da história dela. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!